Olá, pessoal, boa tarde. Estamos dando início a mais uma live da Pod. Eu sou a Mariana Reston, faço parte do time de marketing da Pod e hoje eu vou conduzir esse bate-papo sobre um tema super importante e impactante para as empresas, que é como utilizar a inteligência de dados para melhorar a performance de recuperação de dívidas atrasadas. Para isso, temos aqui conosco o Gustavo Oliveira, que é diretor comercial da Pod, e o Gustavo Salioni, diretor de risco e operações da Forte Brasil. Eles vão fazer uma breve apresentação e depois a gente vai abrir para perguntas e respostas. Então, já queria avisar que quem tiver alguma dúvida, quiser enviar algum comentário, pode colocar na caixinha de Q&A, que depois a gente traz para a discussão. Então, vamos lá. Eu vou começar chamando o Gustavo Oliveira, diretor comercial da Pod. O Gustavo é diretor de vendas técnicas e juntou-se ao time da Pod em setembro de 2018. Antes da Pod, atuou por 15 anos na Serasa Experian, ocupando diversas posições de liderança nas áreas de vendas e produtos. Gustavo é formado em estatística pela UFSCar, com pós-graduação em marketing pela FGV e MBA pela SPM. Gustavo, seja muito bem-vindo à live da Pod. Fica à vontade, é com você. Obrigado, Mari. Obrigado, Gustavo. É sempre um prazer estar aqui, podendo falar com todo mundo de um tema tão relevante, né? A gente está numa agenda aí importante. Cada mês a gente está falando de um tema diferente. Esse mês a gente vem falar sobre cobrança. E, Gustavo, muito obrigado aí por aceitar o convite e poder compartilhar um pouco da sua experiência aí, como você vem tocando o mundo de estratégia, o mundo de operações em cobrança, num segmento tão difícil hoje no Brasil, né, que é o varejo, que sofreu bastante durante o processo da pandemia. Então, acho que é importante a gente ouvir um pouco de você também, compartilhar aqui a experiência de como está sendo, como foi, o que você tem aí de planejamento para frente. E eu começo, obrigado de novo. E eu começo aqui compartilhando, eu trouxe aqui uma apresentação. Deixa eu compartilhar aqui. Só para contextualizar um pouco sobre como a COD vem tratando o assunto de cobrança, né? Então, até para alinhar aqui conhecimento, eu vou compartilhar um pouquinho do que é a COD, né? A COD é uma empresa de inteligência de dados que foi construída com arquitetura aberta para ser capaz de ter a inserção de múltiplas fontes de dados, sempre com mindset de cocriação, com clientes e com parceiros. A gente investiu muito numa plataforma Big Data para poder prover soluções com a máxima performance e capacidade de inteligência para todas as tomadas de decisões de risco. Obviamente que hoje a gente vai falar aqui do processo de recuperação. Aqui, contando um pouco mais sobre o timeline da COD, né? A COD é uma empresa que foi criada em 2017, né? Inicialmente foi um grupo de trabalho que foi formado em 2016, pelos 5 maiores bancos do país, na época 6, tinha HSBC também, mas hoje o capital social da empresa é formado pelos 5 maiores bancos, cada um tem 20% do capital social, Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco e Santander. A empresa foi criada inicialmente como gestora de inteligência de crédito para fazer ingestão do cadastro positivo, e a gente vem se transformando com dados estruturados, alternativos para melhor tomada de decisão. Recentemente, a gente lançou uma solução especialmente para o processo antifraude nas decisões de risco do Pix, seja tanto no processo de onboarding, cadastramento de chaves, ou no processo transacional. Então, a gente vem desenvolvendo soluções para todos os ciclos do risco de crédito. Falando um pouco do processo de transformação da COD, a gente investiu muito em dados, né? A gente vem, durante esses 3 anos, como eu comentei, fazendo a estruturação do dado positivo, do dado negativo e do dado não estruturado e alternativo, para poder, através de uma plataforma robusta, construir os melhores modelos de dados e analytics para tomadas de decisão. Com isso, a gente desenvolveu diversas soluções que possuem os processos de integrações mais simples e avançados do mercado. A gente tem um hub de APIs aqui que conecta as diversas instituições aos nossos processos de solução. Tudo isso num mindset de cocriação e desenvolvimento de solução. Então, a gente entende muito a necessidade dos segmentos, do mercado, e como a gente tem uma plataforma muito robusta, a gente tem a capacidade de desenvolver soluções de uma maneira muito rápida, ágil e customizada. Falando um pouco aqui de dados, né, a gente tem mais de 205 milhões de consumidores na nossa base de dados, mais de 45 milhões de empresas, a gente recebe aqui mais de 1 bi
de operações financeiras. Quando a gente analisa as informações do cadastro positivo, a gente tem mais de 130 milhões de telefones na nossa base, mais de 225 milhões de endereços, 90 milhões de e-mails, e a gente tem mais de 150 instituições financeiras conectadas, alimentando a base de dados da CODE, uma periodicidade semanal. Então, a gente recebe muita informação. Obviamente que, para isso, a gente tem uma tecnologia robusta, um Big Data, para fazer todo o processo de otimização, data cleansing, tratamento e estruturação da base de dados. A gente tem uma capacidade tecnológica muito robusta para isso, e a gente tem parcerias com empresas de dados e parceiros. A gente tem mais de 10 parcerias com instituições fechadas, mais de 25 modelos customizados e mais de 100 fontes de dados alternativas para prover esse processo de tomada de decisão inteligente, ágil e estruturada. Quando a gente fala do cadastro positivo em si, que tipo de informação que a gente tem, né? Qual é a nossa principal matéria-prima que a gente trabalha aqui na construção dos dados? A gente trabalha na linha do rotativo, do parcelado, e a gente começou a receber informações das empresas de telecom. Então, a gente recebe todo o histórico de pagamento das empresas de telecom também. A gente começou a receber e a gente já está trabalhando na estruturação dessa base de dados para prover modelos analíticos e informações para as tomadas de decisão. Então, aqui a gente tem tanto informações do cartão de crédito, do cheque especial, financiamentos, consórcios, todas as informações do rotativo e parcelado, a informação do cadastro positivo, tanto dos pagamentos quanto dos atrasos, e a gente recebe essa atualização semanalmente. Com isso, a gente desenvolveu um pool de soluções. Então, a gente pode trabalhar com dado analítico e com atributos de uma forma mais aberta, desde que a instituição capture um consentimento do cliente para poder utilizar esses dados de forma aberta. E uma vez que esse consentimento não foi capturado, ou por um processo de análise legado de clientes, ou inclusive de cobrança, que é o que a gente vai falar aqui, a gente desenvolveu soluções com metodologias estatísticas e matemáticas para poder tirar o máximo proveito dessa base de dados. Então, a gente desenvolveu scorings, vou falar bastante aqui dos nossos collections, a gente desenvolveu indicadores de negócios, tanto para pessoa física e pessoa jurídica, que faz um processo de segmentação das empresas e das pessoas, e a gente desenvolveu também aqui algumas segmentações que auxiliam na identificação destes consumidores. Quando a gente fala do nosso portfólio em si, a gente desenvolveu soluções para todas as linhas do ciclo de negócio, né? Então, para análise de crédito, para o processo de CRM marketing, a gente desenvolveu soluções para cobrança, que é o nosso foco aqui hoje, desenvolveu soluções para fraude e para o processo de compliance. Então, para cada uma dessas etapas, existem necessidades diferentes e a gente desenvolveu e adequou as nossas bases de dados, as nossas tecnologias para um objetivo específico de cada uma dessas decisões. Falando especificamente de cobrança, a gente tem aqui alguns benefícios que alavancam as nossas construções das soluções. Então, basicamente aqui, o que a gente quer prover para os nossos clientes é uma redução de custo operacional, aumentando a produtividade para que você consiga recuperar aquele cliente de uma maneira muito eficiente. Obviamente que com isso a gente também melhora o processo de localização, a gente tem dados para prover a melhor localização e melhor contato com o cliente. E aí, quando abordar esse cliente, né, em que momento? Então, a gente também enfatiza como benefício a abordagem desse cliente, em que momento abordar esse cliente na adimplência, será que vale gastar esforços com ele? Ele tem a capacidade de pagar aquela dívida que está em atraso? Então, a gente tem uma análise aqui que compreende o quão capaz aquele cliente é de honrar aquela dívida, para você efetivamente ter uma abordagem adequada e não perder tempo com o cliente que não tem a capacidade de pagar. Obviamente que um refinamento da estratégia de cobrança ela é super importante, a gente tem muita informação na base, então se você tem hoje uma estratégia, uma régua, a gente ajuda a otimizar esse processo, e se tudo que a gente desenvolveu a gente não conseguiu atender, obviamente que a gente vai partir para um processo de customização e entender a sua régua, seu processo para otimizar e construir um processo sob medida. Alguns casos de uso, a gente tem ali, né, o processo da recuperação da dívida, a exibição da dívida em atraso, gestão de carteira inadimplente, a gente ajuda no processo da construção da política de cobrança e na segmentação da base de clientes. Basicamente, a gente tem 6 soluções, que é o que eu vou explorar aqui rapidamente, que a gente desenvolveu
dividido aqui em processos de analytics, em processos de cadastro e contato. Então, basicamente, dentro dessas frentes, a gente desenvolveu o COD Recupera, os nossos Collections Scores, o COD Acionamento, o enriquecimento cadastral, um Collection Personas e o COD Indicador de cobrança. Tá? Vou começar aqui pela nossa parte de Analytics em si. Então, a gente desenvolveu o COD Indicador de cobrança, que ele faz uma característica, ele dimensiona os clientes, tanto pessoa física e pessoa jurídica, em 3 principais pilares: a pontualidade de pagamento, o perfil financeiro e o relacionamento com o mercado. A gente usa aqui como fonte principal o cadastro positivo, porque você tem ali a atualização daquele pagamento, daquela dívida, daquele crédito que aquele consumidor tem, uma fonte, e a gente consegue ali, principalmente para cobrança, essa parte de pontualidade de pagamento, ela é muito importante. A gente construiu mais de 45 indicadores para a pessoa física que avaliam esses comportamentos, e quando a gente olha no âmbito de pessoa jurídica, para a segmentação das empresas, a gente desenvolveu mais de 140 indicadores que ajudam a identificar o perfil da pessoa jurídica. Só tangibilizando aqui um exemplo para a pessoa física, se a pessoa está utilizando créditos emergenciais com muita frequência, ou seja, se ela usa o cheque especial, se ela acaba pagando sempre o mínimo do cartão de crédito, a gente criou um indicador que avalia se a pessoa está utilizando o crédito emergencial com muita frequência. Provavelmente ela tem uma grande chance de atrasar o processo de inadimplência, ou se ela está inadimplente, grandes chances dela não conseguir pagar. Então, esse é um exemplo de um dos indicadores dentre os 45 que a gente tem de pessoa física, que auxiliam aí no processo de segmentação e tomada de decisão. Obviamente que o atraso aqui, o pagamento das dívidas também é um processo muito importante. E aí aqui a gente traz o primeiro case de aplicação destas informações. A gente separou aqui 3 informações do cadastro positivo num processo de segmentação, onde a gente olhou aqui uma carteira de um cliente, aqui está a população 100%, o que está marcado em azul dentro da pizza é o percentual de recuperação daquele grupo de clientes. Então, a primeira divisão de informação que a gente olhou nessa árvore de decisão é o número de dívidas em aberto. Qual é a quantidade de dívidas que esse cliente tem em aberto, ou seja, que está em atraso? 55% da população tinha um número de dívidas alto, enquanto que 45% tinha um número de dívidas baixo. Quando a gente olha a recuperação, 23% da carteira recuperou desse público que tem um número de dívidas em aberto muito alto, enquanto que aquele público que é baixo, 69% da população, o índice de recuperação desses 45% que tem um número de dívidas em aberto pequeno. E a gente continuou a árvore de decisão, a gente foi olhar mais uma variável, que é o valor de pagamentos recentes. Então, aqui a gente analisou, ele teve algum pagamento recente? Quando o valor do pagamento é baixo, a gente, desses 55, né, no total, 45% da população ainda teve, né, tinha dívidas em aberto e um valor de pagamento recente baixo, ele caiu ainda mais o percentual de recuperação para 16%. Agora, se ele teve um pagamento recente alto, mesmo tendo bastante dívida em aberto, eu só consegui segmentar 9%, mas aí a recuperação ela já aumenta para 54%. E aqui, continuando na árvore de decisão, vou apontar aqui o meu laser para melhorar o acompanhamento do raciocínio. Os clientes que têm valor de pagamento baixo, a gente ainda segmentou em tendência de recuperação de dívidas. Ele tem uma tendência de recuperar as dívidas no histórico, que a gente está olhando de todo o cadastro positivo, de todo o crédito que ele tem consumido no mercado. Quando ele tem uma tendência de piora, 42% da população, eu só tenho 13%, mas se a tendência dele é uma tendência de melhora, aí eu ainda consigo, tudo bem que só tem 3% aqui nesse cluster, mas eu consigo alocar 55%. Então, olhando esses 3 níveis de informação que a gente consegue extrair do cadastro positivo através dos indicadores de negócio de uma maneira muito, muito consistente e robusta, a gente conseguiu encontrar aqui clusters de recuperação acima de 50%. A gente acabou marcando aqui, então eu encontrei 4 clusters aqui, onde a gente segmentou a população acima de 50%, com uma magnitude da população relativamente alta. Então, um exemplo aqui de segmentação que a gente consegue fazer olhando os indicadores de negócio. Além dos indicadores, a gente desenvolveu o Collection, que é a probabilidade de recuperação das dívidas. A gente trabalha na COD basicamente com dívidas recentes, então a gente desenvolveu o Collection Scoring com atrasos
de 0 a 30 dias, a gente tem um modelo, de 31 a 60, a gente tem um outro modelo, 61 a 90 dias de atraso, um terceiro modelo, e o nosso quarto modelo trabalha com dívidas acima de 90 dias de atraso. Então, a gente tem uma segmentação, a nossa pontuação de modelos ela varia de 0 a 1.000, para o caso do Collection, e a gente tem aqui 4 segmentações para dar a melhor resposta em função do atraso que esse cliente tem na sua carteira. A gente desenvolveu também o Collection Score em Personas, que é uma segmentação, a gente dividiu aqui em 4 clusters, onde a gente categoriza o cliente que é super endividado, o cliente que está endividado no mercado, redimindo ou desorganizado. Então, com esses 4 clusters, a gente ajuda ainda a segmentar ainda mais a carteira de clientes. E aqui, a gente, usando uma aplicação do Collection Scoring, a gente combinou as informações da COD com o Collection Scoring desse cliente. Aqui a gente trabalhou num processo um pouco mais customizado, porque a gente estava falando de dívidas até 360 dias de atraso. A gente usou a informação do cadastro positivo da COD, desenvolveu um modelo customizado e a gente conseguiu incrementar em 7 pontos a performance do modelo e um aumento de 25% no processo de segmentação e recuperação da carteira. Então, aqui é um case real que a gente trabalhou no processo de customização do Collection Score. Então, falei um pouquinho de inteligência, só para dar um overview do que a gente faz. E aí, olhando um pouquinho agora nos acionamentos, entrando um pouco mais na parte operacional, a gente trabalha com o processo de negativação mais tradicional, a gente faz o processo de negativação numa régua digital, onde a gente trabalha aqui com acionamentos de e-mail, SMS, basicamente, e se a gente não encontrar o cliente, a gente tem a opção também de mandar a negativação para um processo de carta. Então, o COD Recupera, a gente tem a negativação numa régua inteligente que vai fazendo o repique até eu encontrar o cliente nas 3 linhas de acionamento. E se a gente não tem um processo de negativação, a gente pode fazer os acionamentos de forma pontual, sem necessariamente fazer um processo de negativação. A gente pode fazer campanhas massificadas para identificar esse cliente através dos nossos canais de acionamento. E, por último, não menos importante, a gente também ajuda a encontrar o cliente. A gente tem lá um processo de enriquecimento basicamente de endereço, telefone e e-mail, que em função dessa régua aí, ou do que for mais fácil para encontrar o cliente de forma digital, a gente faz o processo de enriquecimento validando com a carteira do cliente para otimizar esse processo de contato e o processo de recuperação da carteira. E aqui é um caso de acionamento onde a gente conseguiu ter um aumento médio de 50%, fazendo uma migração, obviamente, do processo tradicional de carta, fazendo o acionamento digital. A gente conseguiu ter um aumento em média de 50%, criando ação 1 e ação 2 numa base controle versus o acionamento digital. Era isso que eu queria compartilhar, mas passar aqui pelo nosso processo de inteligência mais acionamentos e operação. E agora passo a palavra aí para a Mari, para compartilhar um pouquinho da experiência do Gustavo também. Obrigado. Muito legal, Gustavo. Obrigada pela apresentação. Então, agora eu convido o Gustavo Salioni, diretor de Risco e Operações da Forte Brasil, para contar um pouquinho sobre como ela está atuando neste momento e um pouquinho também sobre a sua visão e experiência no processo de cobrança. O Gustavo tem mais de 20 anos de atuação no setor financeiro, liderando processos de inovação e transformação em áreas de planejamento, finanças, crédito e cobrança. Atua desde 2018 na Forte Brasil e é responsável pelas áreas de crédito, cobrança, analytics e operações. Gustavo, seja bem-vindo. Fica à vontade, por favor. Tudo bem. Queria agradecer aí a COD, agradecer ao Gustavo, meu xará, pelo convite. É sempre um prazer, é uma satisfação falar de um assunto que eu adoro, tudo aquilo que tem a ver com risco, com analytics, e hoje a gente vai falar especificamente de cobrança, e de como atuar com inteligência, com dados, para suportar o processo de cobrança, para melhorar os resultados, que significa recuperar mais, com custos cada vez menores, sendo bastante eficiente. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação também. A gente deve passar um pouquinho do institucional da Forte Brasil e vamos falar um pouco de cobrança especificamente, tá? Vamos
Vamos lá. Forte Brasil é uma empresa que ela já tem mais de 15 anos, né? Ela é uma fintech, e é uma fintech que ela se especializa em cartões de crédito, né? Hoje a gente trata como nosso cliente final, né, no processo que a gente chama de B2C, o cliente consumidor final, que vai ter um plástico na mão, um cartão na mão, mas a gente também trata como cliente o nosso varejista parceiro, porque a gente emite esses cartões dentro do varejista, né, o nosso principal canal de emissão é a loja do varejista, e a gente tem aí como objetivo não só esse propósito que está aí na tela, né, que é dar o acesso a crédito e consumo para as pessoas verem melhor, mas também alavancar as vendas do nosso parceiro, do nosso também cliente, que é o varejista, né? E hoje que a gente tem como produtos, né, então a gente tem um produto específico para o varejista, que é esse White Label, é o do Bom, né? Então ele é um programa de fidelidade, um CRM, que ajuda o varejo, se ele estiver conectado ali sistemicamente com a operação do varejo, ele ajuda o varejo a fazer campanhas, a vender mais, a fazer programas de fidelidade. Então é um que a gente chama de um CRM, White Label, né? E a gente tem os nossos produtos para o consumidor final, que é o cartão co-branded e que é o cartão private label. O co-branded é uma parceria que a gente tem com a bandeira Mastercard, né? Já desde o segundo semestre de 2019, hoje é o nosso carro-chefe, né? Esse cartão que está aí na tela é o nosso cartão verdinho, né? E a gente, ele é o cartão mais genérico, e a gente tem os cartões com cada um dos parceiros lojistas, né? A gente faz um cartão personalizado que tem a bandeira da Forte Brasil, tem a Mastercard e tem também a cara do varejista para atender o seu cliente final. E temos também o cartão Private Label, que é predominantemente um Open Private, então ele não é para consumo só dentro da loja do varejista, ele pode ser usado em toda a rede credenciada da Forte Brasil, né? Então a gente cuida, do ponto de vista do varejista, né, a gente faz todo o trabalho do emissor, né? Então o risco, né, todo o funding, a captação do dinheiro que a gente empresta e o empréstimo em si, né, ele está todo sob nossa gestão. Então a gente faz a concessão do crédito, faz a entrega, confecção e entrega do cartão, faz todo o faturamento, né, das faturas dos clientes, recebe, e se o cliente atrasar, a gente cobra, e a gente vai falar um pouco desse processo de cobrança. Então, aqui, o que a gente traz, né? A gente traz a visão desses nossos dois clientes. A frente, que a gente chama de B2C, né, que é com o consumidor final, e a frente, que é o B2B, que é com o nosso parceiro varejista. Então, para o B2C, né, a gente dá o crédito, dá o cartão, faz todo o relacionamento. Esse relacionamento pode ser um relacionamento tanto humano quanto digital, de atendimento aos clientes, e faz toda a gestão do risco do crédito da cobrança. E para o B2B, né, o nosso parceiro, a gente está plenamente integrado com os sistemas do varejista, né? Então a gente traz essa inteligência do mercado para aumentar as vendas dele, disponibilizando informação, reduzindo a complexidade operacional dele e entregando programas de fidelidade para que ele alavanque a operação e as receitas dele, né? E a gente tem trabalhado nos últimos anos, né, com algumas fortes alavancas de crescimento. Nessas alavancas, a principal delas tem sido uma digitalização da empresa, né? A gente tem ganhado bastante eficiência, bastante escala por conta dessa digitalização. Outra avenida de crescimento importante é o cartão Mastercard. Então, a gente alavancou bastante o nosso faturamento, né, com os clientes comprando no nosso cartão. Tem trabalhado com desenvolvimento de novos produtos, além do cartão de crédito. Então, a gente está lançando em breve aí empréstimo pessoal, né? A gente tem linhas de seguros, tem linhas complementares ao cartão, né? A gente tem um produto específico para pequenos varejistas, que é o Crédito Fácil, né? Estamos trabalhando com esse programa de fidelidade no varejo, que é o do Bom, e a gente está apresentando uma forte expansão nacional. Então, a empresa tem mais de 15 anos, ela tinha um foco até 2, 3 anos atrás muito forte na região Nordeste. A gente começou uma expansão bem forte no centro-oeste do país, praças aí como Brasília, Goiânia, enfim. E estamos agora já entrando com mais força no Sudeste, Minas Gerais, parceria no Rio de Janeiro, fechando parceiros também em São Paulo, né? Nós estamos falando aqui de parceiros que são supermercados, lojas de roupas, calçados, eletro. Então, são parceiros com faturamento relevante, onde a gente faz a emissão do nosso cartão.
E aí tem aqui as jornadas, né, do B2B e do B2C. Vamos falar um pouquinho especificamente de cobrança, que acho que é o assunto que está todo mundo aqui interessado em conhecer. A gente tem uma estratégia de cobrança em que a gente trata a cobrança como um business, né, como um negócio. Então, tem o que a gente diz um P&L próprio, né, tem uma DRE própria. Por quê? Porque a gente, ao mesmo tempo que quer maximizar a recuperação, a gente quer trabalhar com cada vez custos mais eficientes. Então, no final do dia, você consegue dizer o quanto que a cobrança, dentro do business maior que a gente tem, que é o cartão de crédito, ela é um business que gera resultado, sim. Né? Ela tem uma recuperação que tem que ser X vezes maior do que o que ela custa. E para isso, né, a gente trabalha com alguns pilares. Então, o que a gente diz aqui que são os pilares da cobrança? Né? Onde que a gente cobra o cliente, que é o canal, com qual a intensidade, né, o quanto que a gente tem que cobrar esse cliente, e qual que é o preço que a gente vai negociar para que esse cliente pague a dívida dele. Todos esses 3 pilares, que é canal, intensidade e preço, a gente hoje trata com uma base forte, né, em cima de analytics. Então, para todas as decisões que a gente toma, a gente tem essa premissa de que a gente tem que clusterizar e segmentar os clientes, então tratar diferente quem é diferente, né? E a gente tem que testar. E depois de testar, medir o resultado, aprender com as medições e rolloutar aquilo que faz mais sentido em termos de rentabilidade para a empresa. Então, é isso, a gente trabalha bastante forte com analytics. Para dar exemplos disso, né? A gente tem os canais de cobrança. Então, aqui a gente tem canais que têm natureza tipicamente humana, natureza tipicamente digital, ou seja, não tem contato com o humano, e tem cobrança por canais híbridos, né? E para cada perfil de cliente, funciona um tipo de canal diferente. Então, não dá para falar, por exemplo, que uma empresa que o cliente se origina totalmente digital, quando ele chegar na cobrança, 100% desses clientes vai performar bem sendo tratado com uma cobrança digital. A gente precisa ter clientes que mudam o comportamento dele e frente à dívida que ele tem, que às vezes é muito pesada para o orçamento dele, ele precisa negociar com o humano. Então, por isso que é importante o Analytics, para segmentar bem esses clientes, testar, e aquele canal que fizer mais sentido para cada perfil de cliente é o canal certo para se trabalhar dentro da cobrança. Mesma coisa a gente fala aqui da intensidade dos acionamentos, da régua de cobrança, né? Popular régua. O que é a régua? Né? A régua é um conjunto de eventos, né, de comandos, de acionamentos de cobrança na linha do tempo do atraso. Então, tem o cliente que está no atraso curto, tem o cliente que está no atraso longo. Esses eventos, né, esses comandos são aqui, por exemplo, como o Gustavo bem explicou, né, a negativação, os comandos aí de push no aplicativo, envio de SMS, envio de e-mail, né? E o intuitivo aqui é o quê? Né? Que o cliente mais difícil de cobrar é aquele que eu tenho que colocar mais intensidade na minha régua de cobrança, e aquele que tem uma maior probabilidade de recuperação, eu posso ser um pouco mais brando nessa cobrança. E é por isso que aqui também entra a modelagem, também entra a clusterização, né? A gente internamente, por exemplo, tem os nossos collections também, os collections score, né? E o cliente com pior collection vai ser cobrado mais cedo e com mais intensidade. E a gente testa também diferentes intensidades para cada perfil de cliente. Porque se eu for mais intenso, a minha cobrança é mais cara. E, ao mesmo tempo, ela pode recuperar mais. Então, esse líquido de recuperação versus custo tem que ser medido no final do dia para dizer o que faz sentido em termos de intensidade. E no preço, né, que é o terceiro pilar, é a mesma coisa. Né? Você tem, num atraso mais curto, a gente não costuma entrar muito em desconto, né? O mercado não costuma entrar muito em desconto para preservar o valor principal da dívida, mas a gente tem diferentes opções de parcelamento das faturas do cartão. Né? E esses diferentes parcelamentos têm planos médios diferentes e tem taxas de juros diferentes. E no atraso mais longo, a gente trabalha com desconto à vista, desconto para pagamento a prazo, e todos esses preços também são fruto de decisões baseadas em dados, em analytics. Então, a gente também testa, né, preços mais caros e preços mais baratos, taxas maiores e menores, descontos maiores e menores. E assim por diante, o preço mais barato vai ter mais adesão, né? Por outro lado, ele vai trazer ou menos receita de juros ou uma recuperação líquida inferior. Então, o balanço dessas coisas tem que ser testado
e tem que se entender que aquele que trouxer mais rentabilidade passa a ser o preço campeão e ele vai ser desafiado com novos preços desafiantes, e essa dinâmica de melhoria contínua e análise de dados acontece sempre, né? Por fim, queria falar aqui dessa parte de controles, né, que não é diretamente a parte dos 3 pilares que a gente falou, mas o que é importante aqui? Que se meça e que se controle todos os processos de cobrança, porque eles precisam acontecer exatamente como a gente desenhou na estratégia. Então, se a gente desenhou lá na estratégia que o cliente tem que ser negativado com 20 dias, eu preciso checar através dos meus controles se na prática ele está sendo negativado com 20 dias. Porque senão toda aquela análise de dados que a gente vai fazer depois dos resultados é uma grande furada se não estiver acontecendo aqui no chão da fábrica, que está 60 graus, o que a gente decidiu lá debaixo do ar-condicionado fresquinho. Então, aquela política de cobrança tem que acontecer na vida real. E aí, por isso que é importante essa auditoria dos números para garantir que tudo esteja acontecendo e que as medições sejam bem feitas, né? Então, foi isso que eu queria trazer para vocês, né? Muito obrigado aí por essa introdução. E agora eu acho que a gente entra numa fase de tratar das perguntas aí que o público pode ter. Não é isso, Mari? Perfeito, Gustavo, isso mesmo. Obrigada pela apresentação, muito boa. Como o Gustavo disse, pessoal, agora a gente inicia a sessão de discussão. Então, antes de colocar uma pergunta aqui para debate, queria lembrar que quem está nos assistindo pode colocar as perguntinhas aqui no Q&A, tá? Que a gente traz para a conversa. Então, eu vou direcionar a primeira pergunta aqui para o Gustavo Sarioni. Gustavo, como é feita a segmentação de público? Bom, essa é uma boa pergunta, né? Porque a gente está falando bastante de analytics aqui. E essa segmentação de público, né, a clusterização, ela é sempre feita de forma técnica, né? Então, por quê? Porque a gente, no final do dia, quer saber quem que é o público mais propenso a pagar a dívida e quem que é o público menos propenso. Então, o meu xará Gustavo explicou aí, por exemplo, que ele tem uma solução lá, que é a solução de Collection Score, né? Então, a gente também trabalha com o nosso Collection Score, né? O ideal é que existem os collections de prateleira, existem os collections customizados para a realidade, para o produto da empresa, né? O ideal é que a gente seja o mais preciso possível na segmentação. E essa segmentação, esse collection score, aí tem variáveis que todo mundo sabe, todo mundo conhece, então faixa de atraso, né? Quanto maior o atraso, maior é menor é a probabilidade do cliente pagar, né? Quanto maior o valor da dívida, é mais difícil para ele pagar. Então, são variáveis intuitivas. E tem outras variáveis que não são tão intuitivas e que a gente vai testando, pesquisando, através de equipe de modelagem, e a gente vai chegando na melhor segmentação. Essa segmentação, como a gente falou, ela pode ser usada para diversas finalidades, né? Então, eu posso, através do meu Collection Score, definir um preço mais barato ou um preço mais caro. Se eu vou na minha régua de cobrança, sou mais intenso ou menos intenso, né? Então, esse tipo de segmentação é uma segmentação fundamental para a gente maximizar o resultado, custando cada vez menos e sendo mais eficiente na cobrança, né? Outras segmentações podem existir também. Então, a gente falou um pouco de canal. Então, uma segmentação que é interessante é tipo um carimbo digital. Dizer se esse cliente ele tem um perfil, né, adequado para ser cobrado em canais digitais e o outro vai ser cobrado em canais mais analógicos, mais humanos, né? E assim por diante tem outros tipos de segmentação. Mas todos eles passam por variáveis que têm a ver bastante com o cadastro do cliente, né? Dados cadastrais, dados de renda, capacidade de pagamento dele, tem a ver com a situação da dívida, e recentemente a gente tem olhado para variáveis que são variáveis não estruturadas, né? Que tem a ver com esse perfil de digitalização do cliente, uso de smartphone, enfim, a gente tem trabalhado também para incluir variáveis não tão tradicionais dentro dos nossos modelos. E aí é importante que se tenha dentro de casa, né, ou uma equipe que vai dar suporte aí na construção desses modelos, ou alguém que saiba interpretar e tirar o melhor proveito da eficiência dos modelos. Legal.
Posso complementar, Mari? Deixa Por favor. o Gustavo falou, acho que a questão da segmentação é algo tão amplo, né? Acho que ele deu alguns exemplos aí de como segmentar, e a gente falando aqui em cobrança, a gente mesmo aqui, quando eu passei pelos processos de analytics, a gente tem a segmentação que é feita através do próprio collection, né? E aí a gente trabalha dívidas mais recentes, a gente vai trabalhando com janelas, né? Com buckets de atraso. A gente divide aqui, obviamente que cada instituição tem a sua estratégia, tem a sua maneira de segmentar. A gente aqui, como um birô de informação, a gente usa o Analytics para segmentar. A gente tem o primeiro atraso de 0 a 30 dias, né? Então, a gente começa ali a analisar o atraso, e isso é uma divisão muito tênue ali também, né? Porque você tem o behavior scoring do cliente analisando a segmentação da composição da carteira. E aí você pode fazer uma segmentação do early collection. Eu não vou esperar o cliente atrasar, né? Então, como que eu olho essa segmentação? Ah, não, o cliente atrasou, eu vou olhar o collection ali para fazer uma análise de probabilidade de recuperação. Então, essa questão de segmentação ela é tão ampla que você pode ir para o mundo digital, como o Gustavo comentou. Será que o cadastro dele está atualizado para eu poder fazer um tipo de contato? Então, a segmentação vai para a digitalização, vai para dados alternativos, como o Gustavo comentou. Eu acho que quanto mais informação você tiver, uma capacidade analítica mais robusta para poder explorar as informações e a sua base de dados para otimizar a recuperação e, obviamente, a sua operação em si, né? O Gustavo falou muito bem que eu acho que várias empresas trabalham assim, mas eu gostei do jeito que ele falou, que a cobrança é um business, né? Então, é uma empresa, é uma unidade de negócio ali que você precisa olhar. Então, você precisa aportar inteligência, precisa aportar informação para fazer o melhor processo de segmentação. Só complementando. Perfeito, Gus. Obrigada pela resposta. Aproveitando que você já está aí com o microfone aberto, vou fazer a próxima pergunta para você, tá? Então, que tipo de informação adicional a Quad pode adicionar para a segmentação de clientes? Ah, legal. O Gustavo falou que tem um modelo interno, né? E obviamente que ele tem todo o histórico lá do comportamento do atraso, dos pagamentos e do perfil que esse cliente tem. Então ele consegue saber se o cliente vai fazer compra na loja, onde ele usa o cartão dele. Então ele tem diversas informações que, obviamente, que otimizam o processo de segmentação da carteira dele. Super importante, acho que tem que usar mesmo, né, tá lá dentro, é uma matéria-prima dele, para ele, então, teoricamente, ele tem uma eficiência ali em termos de custo. O que a gente adiciona, então, tem todas as informações do cadastro positivo, conforme eu comentei, a gente tem um book aqui com mais de 2.000 variáveis que podem ser exploradas para a composição de um modelo customizado. Então, a gente tem atrás de pagamento, que tipo de financiamento que ele tem, se é rotativo ou parcelado. Então, o Gustavo tem uma visão boa do cartão que ele usa dentro da Forte Brasil. Mas será que ele tem outro cartão de crédito no mercado? Ele vem pagando esse outro cartão de crédito? Será que ele está em atraso? Então, eu consigo dar um drawdown até em outras operações semelhantes à operação dele. Será que ele está pagando um outro cartão de crédito e não está pagando o cartão que ele tem da Forte Brasil? Então, a gente consegue dar essa dimensão de consumo e pagamento em informações creditícias fora da instituição. A gente tem essa informação granular, eu comentei lá que a atualização é feita semanalmente, a gente pode explorar isso muito bem, a gente já tem mais de 2.000 variáveis, então um processo aí de segmentação e customização com essas informações adicionais. A gente tem informação negativa também, até o próprio Gustavo comentou, né, do processo de negativação, mas a negativação em si, de alguma forma, ela pode ser capturada através do positivo também, porque no positivo você tem atraso, então pode existir, não que existe 100%, uma sobreposição de informações. Então, acho que, em linhas gerais, acho que são essas as principais informações que a gente consegue adicionar, complementar, na verdade. Perfeito, obrigada pela resposta. A próxima eu vou direcionar aqui para o Gustavo Salioni, mas acho que vocês conseguem responder em conjunto. O pessoal quer saber se vocês conseguem definir qual conteúdo seria mais adequado de acordo com a segmentação de perfil realizada. Tá. Bom, essa é interessante também, né? A gente falou um pouco de estratégia de cobrança e comunicação faz parte dessa estratégia, né? Então, acho que aqui, quando a gente fala um pouco de conteúdo, né, a gente está indo para o lado da comunicação. Então, tem diferentes perfis de cliente que reagem a comunicações diferenciadas. Então, de novo, aqui a tônica é sempre fazer teste.
Então, vou testar uma comunicação de um tipo versus uma comunicação de outro tipo, né? E essa comunicação, ela tem que se levar em consideração, de novo, né, a segmentação de clientes. Então, toda a parte de analytics, ela vai entrar primeiro para segmentar e depois ela vai entrar para medir os resultados, né, desses testes, né? E aqui, quando a gente fala em segmentar a comunicação, vai ter aquele tipo de cliente, né, que eu preciso falar para ele, só que ele esqueceu de pagar a dívida dele. Só preciso lembrar, é uma comunicação no sentido de lembrete. Para outra tem que ser mais incisivo. E as segmentações vão dizer um pouco desse tom da comunicação. Aí, à medida que o cliente vai entrando num atraso, indo do atraso mais curto para o atraso mais longo, ele vai tendo ofertas, por exemplo, com preços progressivamente mais baixos, né? Então, a gente também faz esses testes de comunicação. Então, para eu vou fazer uma comunicação que ela vai explorar esse aspecto da negociação. Então, olha, agora tem uma oferta diferenciada para você, né? E nesta oferta, eu posso dizer que o desconto dele aumentou, eu posso usar uma fraseologia diferente. Então, essas comunicações, elas vão sendo adaptadas conforme o perfil de cliente, conforme o canal que ele está, conforme a oferta que ele tem, e elas podem sair tanto por meios digitais, né? Então, a gente está falando aqui mandar um push, um SMS, um e-mail, quanto no próprio trato com o humano dentro da operação. Então, na operação, né, o operador ele vai ter também um script diferenciado conforme o perfil de cliente. Eu acho que o Gustavo respondeu tudo, só complementando. Acho que da mesma forma, né, que a segmentação ela é muito dinâmica, ou seja, você cria uma segmentação, você precisa testar, você precisa evoluir, você precisa melhorar essa segmentação, porque vão surgir novas informações que vão te ajudar a segmentar melhor, né, sejam internas ou externas, ou estruturadas ou não estruturadas, de uma maneira mais ampla. E aí não adianta só segmentar, né? Acho que o conteúdo que você direciona para aquele segmento específico, ele também precisa ter testado. Você pode ter dentro de uma segmentação um subsegmento que responde mais com uma ação A do que uma ação B. Então, como você se coloca com o seu cliente final para a recuperação, eu acho que é super importante, ele precisa ter testado também. Eu acredito muito, e só complementando o que o Gustavo falou. Perfeito, gente. Obrigada pelas respostas. Agora eu vou colocar aqui mais uma pergunta para o Gustavo Oliveira. Então, qual a melhor metodologia para fazer uma campanha de recuperação massificada? Olha, se tivesse resposta para tudo isso, né, a melhor metodologia, acho que, de novo, a gente precisa testar. Obviamente que a gente tem aí, historicamente, se a gente olhar o calendário, a gente tem alguns períodos do ano que você tem um pico de recuperação, né? Então, assim, o final do ano, ele tradicionalmente, principalmente pela questão do 13º, você tem um pico aí do processo de recuperação. Obviamente que, historicamente, se a gente for olhar o ano passado e agora o processo de pandemia, surgiram novas ações do governo, né? Então, auxílio emergencial, então teve muita gente que estava empregado e ficou desempregado. Então, mesmo assim, o final do ano é um processo de necessidade de ação, porque tem muita gente que vai receber o 13º que tem a intenção de pagar tradicionalmente. Então, apesar de tudo aquilo que aconteceu, eu acho que a segmentação, de novo, ela é super importante para você poder abordar qual cliente que você efetivamente deve abordar. Se ele realmente tem a capacidade financeira para pagar, então eu acho que utilizando as informações, de novo, alternativas e estruturadas e não estruturadas para identificar aquele perfil de cliente, para ver se realmente ele tem a capacidade para pagar aquela dívida que ele vem rolando com você dentro do período, e olhar ele externamente também, né? Ele está devendo para você, mas está devendo para mais quanto? Será que vale esse processo de priorização? E aí depois o canal, né? O canal com conteúdo. Como que eu vou chegar nesse cliente? Né? Vou chegar de forma digital? Vou chegar com que conteúdo? Então, eu acho que não tem uma resposta para qual é a melhor metodologia para se fazer uma campanha de cobrança, de recuperação. Obviamente que a maioria das instituições fazem, e só queria deixar aqui à disposição que a COD também suporta e apoia nas campanhas de final de ano aí, com inteligência e com acionamento. Mas, assim, a melhor metodologia, acho que entender a necessidade de cada empresa, o momento que está, e quais são os parceiros atuais também, para a gente poder construir essa metodologia junto.
Legal, obrigada pela resposta também. Agora o próximo comentário parabeniza a primeira apresentação de vocês. E aí perguntam se com a entrada do Open Banking, você acredita que esses dados novos que estarão disponíveis no mercado podem aumentar os volumes de regularização de crédito? Acho que essa aqui o Gustavo Sarlioni pode responder primeiro para a gente. Legal, pergunta boa, porque ela é bastante ampla, né? Sim, com certeza, né? O Open Banking vai trazer uma série de novas informações que hoje a gente não tem visibilidade, né? A gente tem algumas proxies, né? A partir de algumas informações, como o Gustavo Oliveira ele já explicou, né? Na parte do cadastro positivo, a gente tem hoje o SCR, né? Que é o do Banco Central, também a gente consegue visualizar a posição de créditos hoje de qualquer cliente que der o aceite dentro do que ele tem no mercado financeiro, né? Mas o Open Bank vai trazer um degrau a mais de informação, né? Então, ele pode ser usado não só na cobrança, em todo o ciclo de crédito, desde o momento da concessão, né? Mas na cobrança ele é especificamente bastante importante, porque ele dá uma medida um pouco ao trazer o relacionamento desse cliente com bancos, né, ou com o sistema financeiro, a gente consegue ter uma proxy da renda, né, desse cliente, da capacidade de pagamento dele, porque a gente está vendo como é que ele está performando dentro da conta corrente que ele tem lá dentro do banco, né? A gente está vendo, por exemplo, os consumos que ele tem dentro do cartão de crédito, se ele tiver um cartão de crédito no concorrente, que tipo de compras ele faz. Então, é rico para a cobrança nesse sentido de entender renda, capacidade de pagamento, endividamento do cliente, mas ele também é super útil em todas as fases do ciclo de crédito. Então, se eu estou vendo, por exemplo, que o cliente está gastando na fatura dele com o cartão do concorrente, eu consigo fazer uma oferta mais assertiva para ele de algum produto, de algum serviço, que para ele faz sentido no perfil de consumo dele. Consigo trabalhar com o meu limite também. Se eu estou vendo que lá no mercado ele tem mais limite do que eu tenho aqui dentro, né, eu consigo também me igualar ou até superar o mercado para que eu seja o principal cartão na carteira dele, não só o cartão que hoje está sendo ocupado essa posição, que é o do concorrente. Mas dentro da cobrança, sim, é muito útil para entender capacidade de pagamento do cliente, fazer uma oferta mais assertiva para ele, olhando coisas como proxy de renda, se ele recebe hoje, por exemplo, na conta dele do banco, é uma conta de folha de pagamento, então eu sei mais ou menos quanto que ele recebe de salário. Se ele for um autônomo, mais ou menos vendo o fluxo, né, da conta dele, se entra mais no final do mês, mais no começo do mês. Então, sim, vai ter informação muito rica quando tiver completado esse processo de Open Banking. Gustavo, quer complementar? Eu quero, assim, acho que concordo, assim, acho que a gente vem falando, né? Aqui, acho que qualquer nova informação que ela venha a suprir por um processo de análise, de segmentação, ela é super importante, super relevante para se trabalhar. Então, a gente falou, né, dos dados estruturados, do positivo, do negativo, do dado alternativo. O Gustavo falou do dado digital, né, aquilo que ele consegue capturar das interações digitais que ele faz no celular, então do device, do dispositivo, são informações que são importantes para o processo de análise. E a gente está passando cada vez mais por um processo de transformação, né? Seja ela digital, inclusive o Pix, né? Se a gente falasse há 3 anos atrás também não existia, então há 2 anos atrás o cadastro positivo estava se iniciando, hoje eu já tenho mais de 130 milhões com histórico desde de dezembro de 2018, que é muito pouco explorado ainda, inclusive para o processo de cobrança, e aí vai entrar em do Open Bank, né, que vai trazer tanta informação, de novo, nem sempre estruturada. Então, você vai ter que, às vezes, trabalhar de forma analítica para poder entender como que a informação vai vir do A, do B, do C e como que você vai subtrair essa informação, mas eu não tenho dúvida também que para todos os processos de tomada de decisão ela vai ser muito importante e cobrança, eu acho que também que não vai ser diferente. Óbvio que você vai demandar ali um processo de consentimento para poder analisar, mas e aí, né, e se o cliente não der o consentimento, como que você vai tratar, né? Como que você vai capturar essa informação? Não vai. Então, você vai usar o quê? Tem alguma outra informação que você possa utilizar? Você vai começar a trabalhar segmentações, árvores, e mais segmentação, e mais analíticas, e mais dados para poder trabalhar. Mas eu também não tenho dúvida que vai ajudar muito, sim, no processo de cobrança também. Só complementar.
Legal, obrigada, pessoal. E agora eu vou colocar aqui uma última pergunta. Estão pedindo para vocês explorarem um pouquinho melhor a visão que tiveram no case com o auxílio emergencial. Gustavo, quer puxar essa? Gustavo Oliveira? Oi, sobre o case com o auxílio emergencial. Isso, perfeito. Tá. O auxílio emergencial está falando especificamente para o processo aqui de cobrança, né? Isso a gente não explorou. Eu não sei se eu entendi a pergunta especificamente para... Eu não sei se o Gustavo comentou, se a Lione comentou alguma coisa de emergencial. Tá. Não comentei, mas posso ajudar um pouquinho aqui? Tá, se não... Pode começar, depois eu complemento aqui. Mas como o Gustavo o Oliveira falou, né, é uma informação não necessariamente só para cobrança, né, mas para todo o ciclo de crédito, é uma informação valiosa, né, existe essa informação que pode entrar simplesmente como uma flag, né, o cliente hoje recebe ou não recebe, mas tem algumas fontes de informação até oficiais do governo, né, em portal de transparência, que diz o valor, né, do auxílio emergencial. Então, é uma informação que ajuda bastante em todo o ciclo, né, desde o momento da concessão. Então, um cliente, por exemplo, que recebe auxílio emergencial, potencial cliente, né, ele pode ter um ponto de corte mais severo lá no crédito, né, porque ele é um cliente que ele precisa dessa ajuda extra, então ele tem uma capacidade de pagamento inferior ao cliente que não recebe o auxílio emergencial, né. Durante o ciclo de vida do cliente também, né? Então, numa política, por exemplo, de limites, né, eu posso ter uma política mais restritiva, aumentar menos os limites de um cliente que tem auxílio emergencial, e dentro da cobrança pode ser mais uma variável que integra aí os collection scores, né, e pode até ajudar na hora de estabelecer uma oferta adequada para o cliente, porque sabendo o valor do auxílio emergencial, dá para ter uma ideia, né, de quanto que ele está endividado, porque aquilo é uma proxy boa de renda dele. Se ele está recebendo auxílio emergencial, é porque a renda dele caiu, né? Então, usar essa relação do auxílio versus a dívida, ou o valor do auxílio versus a dívida, pode ajudar a calibrar uma oferta que caiba no bolso dele, ou para um pagamento à vista, ou para uma parcela adequada se ele for fazer uma renegociação parcelada. Então, é uma informação que pode entrar tanto como uma flag, né, tanto como uma marcação, né, para diferenciar clientes mais fáceis de mais difíceis, e, por outro lado, pode entrar com valor quantitativo mesmo do valor do auxílio, ajudando a calibrar a oferta. Só complementando, eu acho que essa questão, né, de identificar o cliente da base ele é super importante, né? É uma proxy, às vezes, se você não utiliza a informação do auxílio emergencial dentro do seu processo de segmentação, você pode estar enviesando ali um público, né, que ele tinha uma capacidade de pagamento anterior e ele, por um processo, deixou de ter. Então, eu concordo com o Gustavo, eu acho que uma visão de flag, até mesmo dentro das segmentações atuais, não necessariamente você precisa ressegmentar o público do auxílio emergencial, às vezes você já tem uma segmentação, cruza ele numa matriz com uma flag e cria ali dentro dos seus segmentos até uma reclassificação desse público. Então, eu acho que para o processo de cobrança e para o processo que a gente viveu, a utilização do auxílio emergencial ele é importante, sim, dentro do processo de cobrança. Legal, pessoal, obrigada. Surgiu mais uma perguntinha aqui, vou fazer para a gente fechar o nosso bate-papo, tá? Acho que essa aqui o Gustavo Oliveira pode responder. Na base do cadastro positivo, é possível analisar os clientes inadimplentes e negativados? Acho que, na verdade, eu até comentei, né, assim, o cadastro positivo, apesar do nome, ele não traz só cliente positivo, né, ele traz o cliente ali que está em atraso também, então tem o pagamento e o atraso, e a negativação nada mais é do que o atraso, né? Só que na negativação, cada instituição dentro daquela régua que o Gustavo comentou tem a sua política de negativação, às vezes em função de uma segmentação de cliente ou em função de um produto. Então, às vezes, o processo de negativação ele ocorre com 20 dias para um financiamento de veículo, mas por um cartão de crédito ele pode ocorrer com 45. Então, a negativação do processo antigo, você ainda dependia muito da estratégia do cliente, do credor, para poder ter a visibilidade daquela informação.
No cadastro positivo, como o reporte é semanal e é o reporte do crédito e do pagamento, se aquele pagamento não ocorreu, você já vai marcando um atraso. Então, em determinado momento, a informação negativa se equaliza com a informação positiva do atraso, né? Então, o positivo com o atraso se equaliza com o negativo que se instituiu na régua daquela instituição, que a negativação faz uma ação. A positivo nada mais é do que o reporte. Você não precisa ter nenhuma ação de comunicação posterior ao atraso para identificar aquele cliente. Então, na grande maioria das fontes, as informações são coincidentes. Obviamente que tem instituição que negativa, mas que não faz parte do cadastro positivo. A gente comentou aqui das telcos. Elas não faziam parte e das telcos negativavam. Agora as telcos passam a enviar a informação do cadastro positivo, então, teoricamente, o atraso de telco, que é o negativo, também começa a fazer parte do positivo. Então, ao longo do tempo, a informação ela vai ser substituída. Hoje, em alguns cenários, ela ainda é complementar. Perfeito. Bom, pessoal, obrigada pelas respostas de vocês, obrigada também a todo mundo que interagiu aqui com a gente. O papo está muito bom, mas a gente chegou no horário programado para finalizar aqui o nosso evento. Gostaria de agradecer a participação do Gustavo Oliveira, do Gustavo Sarione e de todos os convidados que estão aqui presentes, e dizer também para vocês continuarem acompanhando a Quad nas redes sociais, né? Então acompanhem nossa página do LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, e continuem por dentro das principais novidades e dos próximos eventos. Então é isso, pessoal. Obrigada. Até a próxima. E obrigada por aceitarem o convite. Obrigado a todos aí pela oportunidade. Obrigado a todos. Obrigado, Gustavo. Boa noite. Tchau, tchau.